Olá, meus irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Bom dia para todos. Que Deus nos abençoe nesse dia tão especial, tão único. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Mais uma vez eu estou aqui para ministrar uma palavra ao seu coração. E essa palavra, ela é também para mim, porque eu preciso da palavra do Senhor e eu imagino que você também precisa. Todos nós precisamos. Bom, para começar esse momento de estudo, de escola dominical, eu gostaria de estar lendo apenas um versículo que se encontra lá na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Abra sua Bíblia, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, e vamos juntos nesta manhã lermos a palavra do Senhor e também orar. Sejam todos bem-vindos nesta página do Facebook da Igreja Presbiteriana Independente Parque dos Pássaros e que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. E eu gostaria de convidá-lo para que você curta esta página e compartilhe também. Você que está me acompanhando no YouTube, por gentileza, se inscreva aí no canal e eu vou pedir para que você também compartilhe esse vídeo, ok? Vamos então para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Nós temos muitas razões para nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Primeiro, porque nós consideramos que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus, aquele que morreu, mas ressuscitou e nos dá a vida eterna para a glória de Deus. E eu gostaria de orar. Vamos orar, vamos pedir a graça de Deus sobre nós, vamos pedir para que o Espírito Santo venha nos renovar nessa manhã, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado a Deus por esse tempo tão precioso, tão único. E eu quero agradecer a Ti, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado a Deus pelas Tuas misericórdias que se renovam em nossas vidas a cada manhã. Eu louvo a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, por esse momento de estudo. Eu louvo a Ti, Deus, por cada, ó Deus, um que está me assistindo nesse exato momento, que está participando comigo desse culto, ó Deus, que é dedicado a Ti. Que o Senhor fale em nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá? Vamos para a primeira parte do estudo sobre oração. Gostaria de anunciar a minha página no Facebook em oração e eu gostaria que você entrasse lá e curtisse esta página em oração. Também quero fazer aqui uma propaganda do meu livro Perspectivas da Oração na Teologia Reformada. Este é o meu livro. Graças a Deus por esta obra. Se você deseja adquirir, por gentileza, entre aí em contato. Vamos lá então, vamos para o nosso estudo nesta manhã. Eu vou estar falando sobre por que nós devemos orar. E nesta manhã eu vou estar falando sobre esse assunto, mas vai ser a primeira parte do assunto. Por que nós devemos orar? Aí no domingo que vem eu vou estar concluindo o texto, o estudo, e eu vou estar falando sobre o mesmo tema, mas com pontos diferentes, que seria então a parte 2. Então, agora é a primeira parte. Por que nós devemos orar? Está aí esta imagem, olha que legal.
A oração, né? Nós temos que ficar assim atentos, porque a oração é como se fosse um abastecimento. Nós temos que abastecer o nosso tanque espiritual. Nós temos que, na verdade, andarmos, né, na graça de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. De que maneira? Orando, orando, orando. Uma pessoa que não ora, ela vai parar pelo caminho. Uma pessoa que não ora, ela vai andar com seu tanque vazio e não vai dar certo. Então, ore, 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 busque a presença de Deus, ande aí com o tanque cheio nessa jornada da vida para que você continue firme, ok? Então, não deixe de orar. Vamos então para o texto bíblico. Vamos para a nossa meditação nesta manhã. E eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia. Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. E vamos para a meditação na Palavra de Deus. Lucas capítulo 22, do versículo 39 até o versículo 46. E diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39. Diz assim: E, saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Um tiro de pedra aqui na verdade, só aproximadamente aí 30 metros. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Vamos lá então, vamos para o nosso primeiro tópico. Vamos lá. Bom, antes de trazer aqui o primeiro tópico, eu quero deixar aqui uma introdução para a nossa reflexão. Veja bem, a oração é uma necessidade e um privilégio. Ao mesmo tempo que nós sentimos uma necessidade, né, urgente, uma carência, nós também temos, um privilégio orarmos a Deus. É algo maravilhoso. E também, um outro ponto importante é o seguinte, olha, nós falamos muito sobre oração, mas nós oramos muito pouco. Há muitas mensagens no YouTube falando sobre oração, há muitos estudos falando sobre oração, mas a verdade, meus irmãos, nós oramos muito pouco. Nós precisamos encontrar tempo em nossa agenda para dedicarmos um tempo a sós com o Pai em oração. Atente para esse detalhe. Atente para esse detalhe. Nós, infelizmente, nós oramos muito pouco. Nós precisamos melhorar muito neste aspecto. Por isso que eu vejo nesse desafio. Essa palavra, ela é para mim também. É por isso que é necessário nós prestarmos atenção nesse ponto sobre oração. E nós precisamos aprender a orar, nós precisamos orar com graça e fé e com perseverança. E na introdução, também eu gostaria de deixar uma questão aqui bem clara sobre o texto que eu acabei de ler, que narra aí o episódio de Jesus lá no Getsêmani, antes de ser ali preso pelos soldados. E ali foi um momento muito intenso de oração. Enquanto Jesus estava
orando, buscando a presença do Pai, se fortalecendo ali para aquilo que iria vir. Os seus discípulos estavam dormindo. E é interessante a gente analisar esse texto. Aqui eu vou estar falando sobre o texto no livro de Lucas, mas este mesmo texto ele também se encontra lá no livro de Mateus, de Marcos, né? E é interessante, meus irmãos, que esses livros eles têm aí algumas peculiaridades diferentes. É por isso que nós temos que ler os evangelhos para a gente compreender melhor o texto. Então, quando você lê lá em Marcos, você vai entender ali algo que ele destacou. Foi a questão, né? Ele foi trabalhou mais os detalhes sobre a questão das idas e vindas de Jesus. Naquele momento em que alguns discípulos ficam ali no jardim, Jesus se afasta um pouco e volta. Então, Mateus ele traz aí algumas narrativas sobre isso. Marcos menciona os nomes de Tiago e João, coisa que os outros, né, não fazem. E Lucas ele resume o episódio. Vocês vão perceber que são poucos versículos, né? Ele resumiu esse episódio. E João ele omite os pontos sobre as citações das orações de Jesus. Então ele já pega um outro ponto de vista. De qualquer forma, meus irmãos, é necessário, é importante. Tudo que está registrado na Bíblia tem um propósito, né, de Deus em sua soberania e faz parte. Quando nós lemos os evangelhos, lemos aquilo que cada um mencionou, apontou para nossa melhor compreensão, ok? Mas são só detalhes aqui na introdução. Vamos então para o primeiro tópico. Veja bem, por que nós devemos orar? Justamente para isso, olha, para não entrarmos em tentação. No versículo 40, né, e versículo 46, você deve estar me acompanhando aí, logicamente, vai estar escrito o seguinte. No versículo 40, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai, para que não entreis em tentação. E no versículo 46, vai dizer o seguinte, olha, e disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Agora, esta Bíblia aqui, ela vai traduzir um pouquinho melhor, no sentido assim, para nossa compreensão, a Bíblia viva. Essa Bíblia aqui ela é bem... a linguagem dela é bem contemporânea, é fácil de entendê-la. E veja bem, ela vai dizer o seguinte, olha, nos versículos 40 e 46. Orem a Deus para não serem vencidos pela tentação. E lá no versículo 46, na tradução vai dizer o seguinte, olha, né, para que não caiam em tentação. A ideia é isso mesmo. E na nossa, nessa aqui que eu acabei de ler agora há pouco, que é na Bíblia da tradução Almeida Revista e Atualizada, vai dizer o seguinte, para que nós, né, para que não entreis em tentação. Resumindo, a ideia é o seguinte, nós temos que orar para que nós não venhamos cair no pecado, para que nós não venhamos executar o pecado. Esta é a ideia. Porque, meus irmãos, todos nós podemos ser tentados. O tentador, o diabo, ele está o tempo todo querendo nos derrubar. E é em várias áreas da vida humana. No contexto financeiro, na questão do orgulho, não é? Em tantas questões, nas questões de pureza sexual e essas coisas aí. Então, assim, em tudo, o diabo, ele não pega leve, ele nos tenta 24 horas por dia, inclusive, às vezes, quando nós estamos dormindo, com sonhos terríveis e tantas outras coisas. O diabo, ele não dá moleza.
E ele pegou pesado com Jesus. Nós podemos perceber que Jesus foi tentado pelo diabo, mas ele não foi vencido pelo diabo, mas ele foi tentado. E é interessante que lá em Lucas capítulo 3, versículo 31, traz aí, vamos dizer assim, o contexto, né? Traz ali em que Jesus, antes de ser tentado pelo diabo, ele orou. A vida de oração de Jesus, meus irmãos, foi incrível. Jesus foi um homem de oração e ele estava cheio da graça de Deus e ele venceu todos os convites, todas as sutilezas do diabo. Então, nós temos que orar, nós temos que pagar esse preço para que, na hora da tentação, nós venhamos vencer todas as tentações que o diabo, em todo momento, ele tenta sobre as nossas vidas. Então, se você quer vencer as tentações do diabo, tenha uma vida ativa em oração. Olha o que está dizendo aqui em Efésios capítulo 6. Abre aí. Efésios capítulo 6, versículo 10 e versículo 11, vai dizer o seguinte, olha: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, no versículo 17 agora, olha que interessante. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, nós temos que nos revestirmos das armaduras, né? De toda a armadura de Deus, a armadura do alto. E a oração é um instrumento indispensável. Nós temos que usar em nome de Jesus, na graça de Deus. Então, meu querido, se você está sendo tentado, se você está se vendo fraco diante dos convites de Satanás, olha, aumente aí o ponteiro da sua oração, abasteça o seu tanque espiritual. Vou voltar aqui a imagem, ó. Olha aqui, aí, ó, né? Aumente aí, abasteça a sua vida espiritual em oração. É isso aí. Vamos lá, vamos nos encher dessa graça maravilhosa do Senhor. Amém? Então busque a Deus porque vale a pena. Nós temos que estarmos assim firmes, né, contra as ciladas do diabo. E aqui, olha, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6, vai dizer o seguinte, olha: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Aleluia. Se humilhe perante o Senhor. Coloque as suas fraquezas diante do Senhor. Talvez você está lutando aí contra o vício do cigarro e você não sabe mais o que faz. Isso está acabando com a sua vida. Coloque esses desejos diante do Senhor. Talvez você está lutando contra a bebida alcoólica e você já não sabe mais o que fazer. Você não consegue resistir às tentações da bebida alcoólica. Apresenta isso diante do Senhor. Ou quem sabe você está lutando aí contra a pornografia. Isso está
arruinando você, está destruindo a sua família, a sua vida moral, o seu casamento. Olha, apresente essas tentações diante do Senhor. Quem sabe você que é casado, você está sendo seduzido, ou você está sendo tentado a aventurar aí no mundo do adultério. Querido, vença essa tentação, lute pela sua família, vença essa tentação em oração. Ou talvez você está com um vício nas drogas e você já não sabe mais o que fazer e isso está te prejudicando. Vença isso em oração. Eu tenho certeza que uma pessoa que ora, clama a Deus, quando ela se alimenta da presença de Deus, quer pela palavra, quer pela oração, Deus traz graça. Deus dá forças para que essa pessoa não seja vencida pela tentação. Amém? Você crê nessa palavra ou não? Você crê se você manter aí o tanque, né? O seu tanque, a sua vida de oração, você vai vencer as tentações? Ou melhor, você não vai cair, né, em tentação? Em nome de Jesus? Então, faça isso e você vai ter vitória sobre isso, em nome de Jesus. Por que nós devemos orar? Por que nós devemos orar? O primeiro passo é isso, para não entrarmos em tentação. E o segundo, simples, para compreendermos e nos submetermos à vontade do Pai. Gente, olha, esse tópico, ele é seríssimo e nós temos que atentar aqui para algumas questões. A grande verdade é o seguinte, que nem sempre nós entendemos e compreendemos o que Deus quer para nós. E às vezes a gente até compreende, às vezes a gente até fica sabendo o que Deus tem para nós, o que Deus quer para nós. Mas muitas vezes nós não nos submetemos à sua vontade. E não é fácil. Não é fácil. Olha aqui no versículo 42. Vamos lá. Lucas capítulo 42. Aliás, Lucas capítulo 22, não é? Versículo 42. Vai dizer o seguinte, olha. A oração de Jesus. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Olha, Senhor, me livra disso. Passa de mim este cálice. Mas o que importa é o seguinte, que a tua vontade ela venha prevalecer em minha vida. É isso. Às vezes nós oramos assim também, né? Tem coisas que nós não queremos. Tem coisas, meus irmãos, que nós não estamos assim disponíveis. Nós queremos recuar em muitas situações. Mas nós iremos compreender e submeter à vontade de Deus em algum propósito se nós realmente orarmos, entregarmos a Ele. E em oração isso é possível. Por exemplo, suponhamos que Deus quer que você faça algo. Você já compreendeu. Está na palavra de Deus. Você já entendeu qual é a perfeita, qual é a boa vontade de Deus para você. Mas você não quer. Você não quer. Algo ainda está trazendo aí uma certa resistência. Mas aí você decide orar. Eu vou orar. Eu vou buscar Deus. Eu preciso vencer os meus desejos. A vontade de Deus, ela é melhor que a minha. Eu tenho certeza, se você crescer em oração, se você se dedicar um pouquinho mais de tempo, sabe?
Se você atentar para esse ponto, se você se dedicar nesse aspecto, eu tenho certeza que no final você vai chegar a essa conclusão: Senhor, olha, eu quero submeter a tua vontade, eu vou me submeter à tua vontade, eu vou, para a glória do teu nome. E você vai se libertar de você mesmo, e você vai cumprir com aquilo que Deus tem para você. Você quer agradar o coração do Pai? Você quer compreender a vontade de Deus para a sua vida e você quer se submeter para aquilo que Ele tem para você? Mantenha o tanque cheio de oração. Mantenha a sua vida ativa na oração. Ore. Você tem passado aí por dia pelo menos 10 minutos orando ao Senhor? Continue nessa graça. Ou aumente aí os minutos. Passe mais tempo. Dedique-se em oração ao Senhor. Hoje eu estava lendo, nessa semana eu comecei a ler a carta de Tiago. E eu estou lendo a Bíblia inteirinha nessa versão, a mensagem. E aí eu resolvi ler a introdução que o autor fez sobre a carta de Tiago nessa Bíblia. Na verdade, eu estou lendo a Bíblia da carta de Tiago em uma outra Bíblia, na versão atualizada, né, ao meio de revista atualizada, mas eu decidi ver o comentário do autor na introdução dessa carta nesta Bíblia. E ele trouxe aqui um escrito aqui que eu não encontrei em outro lugar e eu achei interessante. Ele vai dizer o seguinte, olha, aqui na página 1725. De acordo com a tradição da igreja, Tiago tinha o apelido de joelho de camelo, por causa dos calos grossos que se formaram em seus joelhos, depois de muitos anos de oração constante. A oração é fundamental para a sabedoria. A oração é sempre fundamental para a sabedoria. Interessante, né? Esse homem aqui foi um homem de oração. Nós temos muito que aprender, tanto com Jesus, né, como para com os profetas, e também nós temos muito que aprender com os discípulos de Jesus e também os apóstolos. Ok? Vamos continuando então? Então veja bem, ore e Deus vai te dar graça e Deus vai te dar forças para que você submeta à vontade dele para a sua vida. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor. A vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é boa. Ela é agradável. É interessante, meus irmãos, que lá no capítulo 26 de Mateus, que também traz essa narrativa de Jesus lá no Jardim de Getsêmani, ali ele traz alguns pontos de Jesus nessa questão de oração. Ele traz aí esses detalhes. Lá em Mateus capítulo 26, eu gostaria que você desse uma lida nesse texto. E ali o autor vai trazendo ali, vai narrando esses episódios de Jesus orando ao Senhor. Olha, o versículo aqui, Mateus capítulo 26, no versículo 39, né? Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aí, depois ali, olha, no versículo 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E no versículo 44, também vai dizer o seguinte, olha, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então Jesus,
ele bateu duro nesse contexto, porque para ele o que importava era o seguinte: submeter à vontade do Pai, fazer a vontade do Pai, que nem sempre nós queremos. Repito, às vezes nós compreendemos qual é a vontade de Deus para nós, mas nem sempre nós queremos nos submeter à sua vontade. Nós sabemos que algo é pecado, algo é uma transgressão contra Deus, mas muitas das vezes nós não queremos submeter à vontade de Deus e evitar aquilo. Não é verdade? Vamos lá? Mas na Bíblia também temos muitas pessoas que buscaram a presença de Deus. Davi foi um homem também de oração. Davi foi um homem que, nas suas batalhas, ele consultava o Senhor. Ele buscava a presença de Deus. E ali em 1 Samuel capítulo 30, depois você leia este capítulo inteiro, e você vai entender que naquela ocasião em que a família dele e dos seus homens, essas famílias foram sequestradas, Davi, antes de ele partir para aquela batalha, ele orou a Deus, ele consultou ao Senhor. Nós temos que fazer isso. Nas batalhas da nossa vida, nós temos que continuar em oração em nome de Jesus. Ok? Você tem feito isso? Você tem buscado a presença de Deus? Continue buscando a presença de Deus. É isso aí, olha. Quando não souber o que fazer, ore. Se você, nesta manhã, você está se vendo, se você está em dilema diante de alguma coisa, diante de alguma escolha, e você não sabe o que fazer. Às vezes a gente fala isso, né? Eu não sei o que fazer. Não sei. Eu já tentei de tudo. Nós sabemos sim. Bom, se você não sabe, você vai saber agora. Olha, ore. Ore, ore, ore. E mesmo que você saiba, continue orando. Não pare por aí. Mas o primeiro passo é isso. É orar. Eu vou orar a Deus e Ele vai colocar no meu coração a forma que eu devo proceder, a forma que eu devo fazer. Amém? Eu creio que meu Deus é fiel e Ele fará maravilhas em minha vida para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus graça. Vamos pedir ao Senhor para que Ele venha nos dar vitória sobre as tentações, em nome de Jesus. Vamos pedir para que o Senhor continue nos fortalecendo, nos dando graça para a glória de Deus. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Você vai vencer essas tentações. Tenha uma vida de oração. E Deus vai te dar graça para que você venha compreender a vontade dEle e também submeter à vontade do Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, quero agradecer a Ti, ó Deus, por mais este momento, por esse dia tão único, tão precioso. Obrigado, Pai. Nós ouvimos a Tua palavra nesta manhã. E eu peço, ó Deus, para que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. Nos ajude, ó Deus, para que nós não venhamos cair, ó Pai, em tentação e assim, ó Deus, pecar perante Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos ajude a vencer tudo aquilo que nos tenta vencer a cada dia. Seja algum hábito ruim, seja algum vício, seja lá o que for, nos ajude. E também nos ajude, ó Deus, a nós compreendermos e a submetermos a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Meus queridos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus, e que o Senhor nos guarde para a glória de Deus. Lembrando que no próximo domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando a segunda parte desse estudo bíblico, Por que devemos orar. Se esse tema
é ou não relevante para você, por gentileza, assista e participe. Eu tenho certeza que Deus vai te levantar como um intercessor, como alguém que tem uma vida de oração. E você vai ter vitórias na sua caminhada, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo domingo, às 9 horas da manhã, querendo o Senhor. Até mais.